tem também o contexto aí que a gente gostaria de repercutir, um episódio triste, envolvendo o filho do Wesley Safadão. Conta pra gente todos os detalhes sobre esse aspecto também, do filho de 14 anos, se eu não me engano, né? Isso, o Yudi passou por uma cirurgia no crânio ontem, né? Inclusive o Wesley Safadão e a Milady se pronunciaram a respeito desse assunto. No pronunciamento, os pais da criança contam que ele estava sentindo dores de cabeça e por isso eles procuraram uma unidade hospitalar. Chegando lá e fazendo alguns exames, descobriram que ele tinha um tumor. A biópsia ainda não foi concluída, mas a princípio, pela forma que os médicos viram ali esse tumor, ele possivelmente é benigno. Os pais fizeram um texto muito emocionante, falando que eles sentem que ele passou por um milagre, né? E houve uma comoção muito grande também. Uma criança, né, de 14 anos já passando por uma cirurgia que é bem agressiva, uma cirurgia no crânio, né? Mas que bom, tomara mesmo que esse tumor seja benigno, né? E que essa biópsia venha com essa notícia mais tranquila depois de um susto desse, né? Não, sem dúvida alguma. Inclusive, se juntando aqui com a gente, a Dani Vox, né, a nossa psicóloga, para repercutir justamente sobre essa questão envolvendo o filho do Wesley Safadão, porque eu já fiz diferentes reportagens, Dani, e quando vem a notícia sobre câncer, a pessoa automaticamente já pensa em morte. Como lidar também com uma notícia dessa, o impacto de uma informação como essa, ainda mais envolvendo um filho? Eu não gosto nem de imaginar uma situação como essa. Eu tenho um filho de 6 anos. Bom dia. Bom dia a todos aí. O câncer é uma patologia que, infelizmente, ela parece que conversa com o inconsciente coletivo e leva a gente direto para uma antessala aí, muito pesada do luto, né? Até porque a gente não, infelizmente, ainda não promulga muito quadros que deram muito certo, né? De tratamentos, precisa ser valorizado também isso para ajudar a desmistificação desse caos, todas as vezes que a gente fala sobre o luto. Acredito que o câncer, ele em qualquer idade, ele vai sempre trazer pra gente, assim, um terror, um medo muito, muito agressivo. E aí, quando a gente fala de um adolescente, né, ele tá ali numa fase importante de desenvolvimento, inclusive emocional, né, divisor de águas, assim, então, assim, a precocidade com que foi, né, visto, atuado, a cirurgia, acredito que ele tem os recursos necessários para isso. Então, agora tentar estabilizar essas emoções, né? Com certeza uma equipe multi já está, né, toda preparada aí para auxiliá-lo com tratamento, com a psicologia, equilibrando as emoções dele e dos familiares. Porque é isso, falar-se em câncer e não pensar automaticamente num quadro de morte é muito difícil, né? Principalmente com as últimas perdas que tivemos recentemente aí, de famosos também, de pessoas que tiveram, né, infelizmente, resultados ruins em relação ao câncer, né, que se perderam aí de nós. É pesado, mas é possível pelo suporte que ele tá recebendo. Então, assim, tecido precoce é fundamental. E aí fica aí, né, gente, aquela dica de que a saúde, ela precisa ser utilizada de forma preventiva, né? E a gente tem um péssimo hábito de correr atrás de prejuízo. Correr atrás de prejuízo. E Brasil, né, tá ali, né? Conversa o tempo todo. Ô, Dani, qual que é o efeito de longo prazo para uma criança que precisa lidar com a iminência de um tema como a possibilidade de morte? Porque não é tão comum que crianças tão novas precisem enfrentar um processo tão doloroso, né, como é um tratamento contra o câncer. Eu sei que existem muitos casos, evidentemente, mas como que isso se processa na cabeça da criança e o que isso pode gerar de efeito para as sobreviventes que encaram a vida depois? Eu acredito que depois de um diagnóstico como esse, esquece. E eu acho que a gente precisa parar de negar. Isso, de fato, quando eu falo sobre dividir águas, é dividir águas, né? Tua vida nunca mais vai ser a mesma, nem que seja pelo susto. Independente de você ter um quadro de remissão, pouco falado, inclusive, porque a saúde tem a cautela de não fazer afirmações concretas sobre cura em algumas patologias, né? Isso acontece muito com a patologia do câncer, isso acontece muito nos processos de adicção. Não se fala sobre cura. Então, o processo de remissão, ele é um processo a longo prazo. Então, sim, o acompanhamento terapêutico, isso é inevitável, tá? E aí sugiro também que ele aconteça de forma
precoce nessa intervenção, mas a gente precisa ter uma atenção quando fala de adolescente, a gente precisa ter uma atenção de falar de criança, porque nesse processo de desenvolvimento, eles podem somatizar comportamentos muito difíceis na interação social. Então, assim, às vezes a gente não consegue falar, não temos o hábito de termos a conversa como um gosto desde adolescente. As famílias não estão muito preparadas para falar sobre isso, e não é por mal, é por medo. Então, quando o inconsciente acessa a possibilidade da morte, Freud fala muito disso. Até o nosso inconsciente nega a morte, de tão forte que é, apesar de ser a única certeza que temos, né? Então, a gente vai afastando esse tipo de comunicação das nossas relações. Então, nas crianças e nos adolescentes, incorre muito o prejuízo da relação social. Então, o embotamento afetivo pode acontecer muito. É um momento onde o tratamento submetido pode gerar uma questão de baixa autoestima significativa. Então, esse ponto de atenção, mudança. Quimioterapia, né? Ele não vai precisar, né? Pelo que eu sei. Mas, assim, quimioterapia, aí cai cabelo, principalmente as mulheres, né? Que sofrem bastante com essa questão. Com o feminino ali, que envolve, né, essa perspectiva. Então, assim, a terapia, de fato, vai ser um suporte, assim, absurdo para ele, para a família também. Porque, gente, o conceito da morte, ela está internalizada no adulto. Então, como observamos a morte, a leitura que temos sobre o morrer é sobre as variáveis dos estímulos que sofremos. Então, se você tem uma família que tem uma leitura da morte, se o seu ciclo de relações tem uma leitura da morte não tão danosa, tão cruel, isso também auxilia muito nesse processo. Então, assim, a lente de quem? Por qual lente essa criança, esse adolescente está olhando para essa patologia? Volto a dizer, precisamos elevar o nível de informações sobre as remissões do câncer, para ver se a gente consegue movimentar o inconsciente das pessoas em relação o câncer é uma patologia, o câncer não é um fim. Exatamente.